E aí, hoje a gente vai desvendar uma coisa que parece super simples, mas que na verdade é uma baita obra de arte da culinária: o sanduíche. Pois é, desde aquele lanche rapidinho até uma criação super gourmet, a gente vai explorar a história, a ciência e a arte por trás de uma das comidas mais queridas do planeta. Olha só para essa imagem. O que a gente vê? Pão, um recheio, uns acompanhamentos. Parece fácil, né? Mas o que transforma esses ingredientes em algo que praticamente todo mundo adora? Como uma coisa que nasceu da pura conveniência virou uma tela em branco para a criatividade na cozinha do mundo todo. Então, bora mergulhar nisso. Para a gente entender o sanduíche, precisamos fazer uma viagem no tempo. Lá para a Inglaterra do século XVIII. Imagina o cenário: nobreza, noites longas e, o mais importante de tudo, um jogo de cartas que não podia parar de jeito nenhum. Mas antes, vamos dar uma olhada na definição oficial. É simples, bem direta, né? Mas ela captura com perfeição a ideia original do sanduíche. Praticidade total. Pensa bem, é uma refeição completa que não precisa de garfo e faca, sem formalidade nenhuma, e o principal, não atrapalha o que você está fazendo. A história mais famosa, aquela que todo mundo conta, nos leva até John Montagu, o quarto conde de Sandwich. Ele era um jogador fanático e, para não sujar as cartas nem ter que parar de jogar, pediu para colocarem um pedaço de carne entre duas fatias de pão. Assim ele comia com uma mão e jogava com a outra. Os amigos dele viram aquilo e começaram a pedir o mesmo que o Sandwich. E pronto, o nome pegou. Claro, outras culturas já comiam coisas parecidas, mas foi esse momento que deu o pontapé inicial para a fama mundial do sanduíche, que poucas décadas depois já estava aparecendo nos livros de receita lá nos Estados Unidos. Ok, agora que a gente já sabe de onde veio o nome, vamos desmontar o sanduíche para entender como ele funciona. O que faz um sanduíche ser bom de verdade? São 4 elementos que, quando trabalham juntos, em harmonia, criam a mágica toda. São eles os pães, que são a fundação, os molhos, que trazem sabor e umidade, os recheios, que são o coração da coisa toda, e as guarnições, que dão o toque final. Vamos ver o papel fundamental de cada um deles. Vamos começar pela base, pelo alicerce de tudo, o pão. Ele não é só um jeito de segurar o recheio, não. Ele é a própria arquitetura do sanduíche. A escolha do pão define a estrutura e a primeira impressão que a gente tem ao morder. Então, o ponto principal aqui é o equilíbrio. O pão tem que ser firme o bastante para não desmontar, mas não pode ser tão grosso a ponto de esconder o gosto do recheio. A textura também é super importante para a experiência. Imagina só a crocância de uma baguete com a cremosidade de um queijo brie. É esse contraste que funciona. E o sabor do pão tem que ser um parceiro, sabe? Ele ajuda a realçar os outros ingredientes e não a brigar com eles. E olha, a variedade de pães é simplesmente gigante. Vai do pão de forma clássico até pães artesanais, pães achatados como a focaccia, que é ótima para absorver azeite e destacar sabores mediterrâneos, ou o pão sírio, que cria aquele bolsinho perfeito para colocar o recheio. Seguindo em frente, o nosso segundo elemento, os molhos. Eles podem parecer um detalhe, mas são tipo a alma líquida do sanduíche. E a função deles vai muito além de dar um gostinho a mais. E o mais legal aqui é ver que o molho é multifuncional. Ele adiciona umidade, claro, para não ficar tudo seco. Mas ele também funciona quase como um impermeabilizante. Uma camada de manteiga ou maionese cria uma barreira que impede que a água do tomate, por exemplo, deixe o pão todo molenga. E de quebra, ainda ajuda a colar os ingredientes no lugar. E agora, a gente chega no coração do sanduíche, o recheio. Como a citação diz, eles são os protagonistas. É o recheio que dá nome ao prato. Pensa bem, a gente fala sanduíche de peru e não um sanduíche de pão de forma, né? É aqui que a identidade dele é criada. Seja com uma carne assada, um queijo derretido ou um monte de vegetais frescos. E para fechar, as guarnições. São aqueles detalhes que pegam um sanduíche bom e transformam em algo espetacular. A crocância da alface, a acidez do picles que quebra a gordura de um pastrame, o frescor do tomate. São esses toques finais que completam a experiência, trazendo mais complexidade e, claro, deixando tudo mais bonito. Beleza, agora que a gente já entendeu os 4 elementos, vamos ver como o pessoal pelo mundo afora brincou com eles. O sanduíche é um verdadeiro camaleão da cozinha. E isso aqui mostra perfeitamente o quão versátil ele é. De um lado, o choripã argentino, super robusto, com linguiça na brasa, um molho chimichurri bem vivo dentro de um pão crocante. Do outro, os baobãs asiáticos, que são o oposto, macios, cozidos no vapor, com recheios delicados. É a mesma ideia básica, recheio dentro de um pão, mas com resultados completamente diferentes. Agora, que tal um tour rápido por alguns clássicos?
Aqueles sanduíches icônicos que todo mundo conhece e que definiram categorias inteiras. Primeira parada, França, com o Croque Monsieur. Olhando rápido, até parece um misto quente mais chique, mas ele é muito mais que isso. Leva presunto e queijo gruyère, que já é um queijo de sabor mais complexo. Mas o grande segredo é a cobertura de molho bechamel, aquele molho branco clássico que é gratinado por cima. É a prova de que um sanduíche pode ser pura elegância. Da França, a gente vai para a Itália ver o panini. E o grande lance do panini não são só os ingredientes, é a técnica. É tudo sobre a prensa. O calor e a pressão fazem a mágica. Criam uma casca crocante por fora, enquanto por dentro tudo fica quentinho, com queijo derretido juntando todos os sabores. É a técnica que define a experiência. E claro, não podia faltar ele, o hambúrguer. Talvez o sanduíche mais influente de todos os tempos. É impressionante, né? Nenhum outro sanduíche viajou o mundo como ele, saindo de uma origem super humilde para virar um ícone da cultura pop. Hoje tem de tudo, do fast food prático até criações de chefe que valem uma fortuna. Bom, depois dessa viagem toda, o que a gente aprende? Como se cria um sanduíche que é mais do que só comida, que se torna inesquecível? A resposta está na arte do equilíbrio. Então, vamos resumir os 5 princípios de ouro. Primeiro, ingredientes de qualidade, não tem como fugir disso. Depois, buscar o equilíbrio e o contraste, tanto de sabor quanto de textura. A técnica certa na hora de montar também é fundamental para tudo ficar no lugar. A inovação mantém as coisas interessantes. E, por último, a apresentação, porque a gente come primeiro com os olhos. Lembram do croque monsieur? Ali, a técnica de gratinar é tudo. E o choripão? É puro equilíbrio, com a acidez do molho cortando a gordura da linguiça. São esses pilares que sustentam qualquer grande sanduíche. Da necessidade de um nobre numa mesa de jogo até um fenômeno da cozinha mundial, o sanduíche já provou que se adapta a tudo. Ele é mais que uma refeição, é uma plataforma para a criatividade. Então a pergunta que fica no ar é: o que vem por aí? Qual será o próximo capítulo na história dessa refeição incrível entre dois pães?